I think I thought I saw you try, said it much. Thought I heard you laughing, thought I heard you sing. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, long time no see, 2 semanas sem postar vídeo, olha só. Desculpa. Citando o Neymar, que perdeu hoje de 7-0 pro Vasco. 7? Foi 7? Acho que foi 7-0 pro Vasco. Citando o Neymar, errei, fui moleque. Mas que eu tenho uma justificativa. Primeiramente que eu ia gravar esse vídeo como especial de Dia dos Pais. Só que aí, né, eu tive que passar o Dia dos Pais com o meu pai. Compreensível. E também minhas férias acabaram. Eu tive que voltar agora para a faculdade. É isso que acontece quando as férias acabam. Ainda mais eu agora que estou no período de estágio supervisionado, então eu tenho que prestar a máxima atenção possível nas aulas, até porque uma das minhas aulas é de pesquisa e crítica cinematográfica e simplesmente a professora é a coordenadora do curso. Então eu tenho que fazer essa aula tudo certinho, já tem dever de casa para a semana que vem. Tenho que assistir o filme Bagdá Café, escrever uma crítica. Mas, enfim, desculpa ter atrasado, né? Agora eu tô com aula e depois vou ter estágio e a vida adulta, né, acontecendo comigo, infelizmente, infelizmente. E vamos começar o vídeo. Tem outra coisa, se vocês notaram, o enquadramento aqui do vídeo mudou, porque eu mostrei os meus vídeos para minha família no Dia dos Pais também, aproveitando que a minha avó não tinha visto. Ela ficou toda orgulhosa de mim. Falou, nossa, Bia, nem parece você. Você tá tão falante, tá tão falando curiosidades e sendo esperta e caramba, nem parece que você é aquela menina quietinha. Eu não sou uma menina quietinha, eu acho. Só que, às vezes, em eventos familiares, eu fico quietinha no meu canto, fazendo minhas coisas, e isso é visto como timidez e introspecção. E aí a minha mãe falou, ai Bia, tu fez um negócio aqui do Patins Críticas, mal dá pra ver, fica muito longe, fica aparecendo suas pernas, fica aparecendo espelho. Aí eu resolvi dar aquela ajeitadinha mais pra cá, pra ver se fica aqui em mim, e pego Patins Críticas. Então, se vocês gostaram disso, deem like, deixem nos comentários, nossa, esse design novo ficou fera, você é demais. Mande recados para sua mãe dizendo que a gente adorou, porque a ideia foi da minha mãe. Então é isso. Se vocês preferem design antigo, podem comentar também. E o filme de hoje é o filme After Sun, da Charlotte Wells. Pensando bem agora sobre o enredo desse filme, eu acho que ainda bem que eu não falei dele no Dia dos Pais, que ele não é... Disclaimer. Se você tem depressão ou... já pensou talvez ir de arrasta para baixo? É melhor você ver esse vídeo num tempo que você esteja melhor, porque esse filme pode ser que tenha alguns gatilhos. Eu assisti, acho que no Dia dos Pais, de noite, estava procurando na Netflix um filme para ver, eu lembrei que esse estava na minha lista, eu falei, Dia dos Pais, filme de pai e filha, vou ver. Só que também é um filme muito, muito triste. Ao mesmo tempo que você fica, ai que legal, que filme maneirinho, aí depois acaba o filme, tu tá desidratando de tanto chorar, falando por quê? Por que eu assisti isso, cara? Tentaram me avisar, eu ignorei. Mas é um ótimo filme, gostei muito, muito bonitinho, tem esse final meio ambíguo aí, mas eu gostei do filme. Direção é muito massa, nem parece que é o filme de estreia da diretora, que foi isso, foi o primeiro longa-metragem dela, ela já faz essa coisa linda, e já conseguiu a 24 como produtora, isso daí não é todo mundo que consegue. O filme começa com uma filmagem de uma menininha chamada Sophie, com 11 anos, no aniversário dela de 11 anos, e que ela tá de férias na Turquia com o pai chamado Ceylan. Ele tem 31 anos, ou seja, ele teve ela com 19 anos, tem isso. Tem uma hora até que acha que ele é irmão mais velho dela. A atriz que faz a menininha, ela é muito boa, gostei muito dessa atriz. E paralelo a essas diversões das férias e filmagens caseiras da Sofia e do Ceylan, também mostra o presente da Sophie, também mostra o presente da Sophie, que ela tá, eu acho que casada com uma outra mulher, ou namorando, não sei. E ela também acabou de ter um filho, então ela tá refletindo sobre paternidade e tal.
e é o aniversário dela de 31, eu acho, 31 anos. E aí ela começa a ver essas filmagens e tal deles juntos se divertindo e ficando melancólica. E de cara, na primeira filmagem assim que mostra, ela já pergunta: pai, o que você queria ser quando você tinha feito a minha idade? Ou seja, 11 anos, que agora ele tá com 31. Aí ele fica meio triste, fala pra ela desligar a câmera, aí ela desliga. E aí ele fala: então, quando eu tinha 11 anos, os meus pais esqueceram do meu aniversário, eu tive que avisar pra minha mãe, e quando eu avisei pra minha mãe, ela mandou meu pai sair foi comigo e comprar um presente pra mim, e foi isso. Então já mostra que ele não teve uma infância tão maneira assim com os pais, ele foi um pouco negligenciado. E ele não quer ser assim com a Sophie. Então, por isso que ele planejou essas férias incríveis de família entre pai e filha, porque eles não se viam há um tempão. A Sophie mora, eu acho que em Edimburgo com a mãe, os pais dela são separados. E a mãe dela já tá, eu acho que com outro cara, já tá superando e pá. E tem uma hora até no filme que ela faz uma ligação pra eles, pra saber como é que eles estão e tal. Aí o Caitlin fala com ela. E a gente vê ele falando: nossa, eu tô muito feliz por você. E ele só tá triste, cara. Que você vê que ele não tá, mas ele só tá triste que ele perdeu a mulher dele. Que tem isso, eles ainda falam eu te amo um pro outro. A Sophie até estranha, ela fala: cara, por que vocês ficam falando eu te amo um pro outro se vocês são separados? Aí ele fala: ah, a gente é da família, a gente cresceu junto, a gente ainda se ama, pá, mesmo que a gente não esteja junto. Eles estão passando as férias na Turquia, eu acho, e que é num hotel maneiríssimo e tal, que tem praia perto, tem piscina, tem jogos. E dá pra ver que a Sophie não tinha isso, pelo menos na casa dela, então ela se diverte bastante, brincam na piscina, jogam sinuca. E a Sophie, com 11 anos, ela tá com um pouco de dificuldade para entrosar com o pessoal do hotel, porque o pai fala: ó, vai brincar com aquelas meninas na piscina. Ela fala: ai, pai, elas são criancinhas, eu já tenho 11 anos. Então ela não tá identificando mais nem com as criancinhas, mas ela também não se identifica completamente com os jovens adultos que só querem saber de jogar sinuca, beber e se pegar na piscina. E com a infância negligenciada do Caitlin, a gente também vai descobrindo ao longo do filme que ele está numa situação financeira não muito boa, que ele agora está tentando abrir um restaurante com um amigo dele. Eu não entendi se é amigo ou namorado dele. Ele fala partner, né? Aí eu não sei se ele quer dizer parceiro de negócio, uma parada assim. Eu até escrevi aqui no roteiro que era namorado, só que aí eu fui ler outras coisas sobre esse filme e ninguém menciona isso. Então não sei se foi só uma fanfic minha ou não. Ele até fala que quando o negócio começar a melhorar e tal, que aí eles vão poder comprar um apartamento, e aí a Sophie vai ter o quarto dela lá, e que a Sophie já planeja pintar o quarto de amarelo, porque a mãe dela não deixa pintar o quarto dela de amarelo. Só que, né, a gente vai vendo que talvez essa situação financeira dele e desse comércio dele não esteja indo bem a ponto de poder comprar um apartamento com mais de um quarto. Então a gente já vê que possivelmente isso não vai acontecer. E a gente vê que ele se esforça muito para deixar essas férias as melhores da vida da Sophie, mesmo que parece que ele não esteja 100% feliz o tempo todo. A gente olha para ele, a gente vê que ele está com um vazio no olhar, que parece que ele está prestes a chorar, dá um pouco de pena, dá um pouco de tristeza. Tem até um dia que eles se divertem tanto que depois, quando a Sophie volta pro quarto do hotel, ela fica: ai, pai, tô sentindo meio vazia. E ele fala: como assim? Aí ela fala: você já teve um dia tão divertido que quando acaba e você vai pro seu quarto, você só se sente vazio? E ele meio que desconversa, mas dá pra perceber que com certeza ele sabe como ela se sente. E infelizmente tudo que é bom dura pouco, então em um momento as férias tinham que acabar depois de tantos banhos na piscina, tantas brincadeiras, tantas diversões. Tem uma hora que eles vão numa loja de tapete, aparentemente eles gostam muito, mas eu achei muito nada a ver esse rolê. E perto da última noite deles lá, ela inscreve os dois para participar de um karaokê, que eu acho que eles já fizeram antes, só que o pai não quer. Ele fica: não tô muito afim hoje, nada a ver.
Aí isso aqui, mesmo assim, ela persiste, vai lá, vai na frente de todo mundo, vai cantar, ela canta Losing My Religion, e ela fica, enquanto ela tá cantando o início da música, ela fica chamando o pai lá da arquibancada pra tocar com ela, e ele só triste, falando, não quero, e ela é obrigada a terminar de cantar a música sozinha, e bem triste até a cena que ela tá. No início ela canta animada pra poder incentivar o pai, aí depois tá cantando, ela só tá. I thought that I heard you laughing, thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Ela tá mó triste cantando, dá mó pena. E depois que ela canta, algumas pessoas aplaudem, ela volta pra ficar do lado do pai, e o pai fala, ó, se você quiser aula de canto, eu posso pagar pra você e tal. Ela fala, então você tá dizendo que eu canto mal. E o pai, ele, não é isso. E ela fala, você tem que parar de fazer isso, para de ficar prometendo pagar coisa que você não pode pagar. E aí fica mó climão entre eles, ele fala, pô, acho melhor a gente ir pro quarto, quero dormir, tô cansado. Ela fala, mas eu quero ficar aqui mais um tempo, tá legal aqui. Aí ela vai pra piscina de novo com alguns jovens lá. Tem uma garota que é bem legal com ela, que já que ela vai sair do hotel no dia seguinte, ela dá a pulseirinha que dá direito a ter tudo lá do hotel de graça. De graça não, né? Ela pagou pra ter aquela pulseirinha, mas que é só tipo mostrar a pulseirinha que podem te dar um monte de coisa. Aí ela consegue essa pulseirinha, a garota fica com pena dela e dá pra ela fica se sentindo. Aí ela sai também com o garoto da bicicleta, da motocicleta, eles vão pra uma piscina lá, uma parada assim. E ela tem seu primeiro beijo com o garoto, aí muito mais cedo do que eu, cara. Eu até me espantei, achei ela criança demais. Eu fui perder o meu bebê, eu tinha 14 anos. Deu até um pouco de raiva. E momento também para falar sobre essa música que ela canta, que é Losing My Religion, que é uma canção sobre estar perdendo a fé, sobre uma pessoa que ela quer muito se manter forte pela outra pessoa, só que ela não sabe se vai conseguir ou não e tal. Mais ou menos isso que eu consegui interpretar lendo a letra da música depois. E isso me fez achar que foi uma escolha muito certeira de música para ela cantar, porque para mim encaixou muito no filme, que é o Caleb tentando se manter forte e tal pela Sophie, só que ele não sabe se vai dar certo e foi tudo culpa dele. I set it up, I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. E tem a parte da letra, né? I think I thought I saw you try. Que ele fica tentando para não deixar a Sophie triste também. E depois que ele vai pro quarto do hotel, mostra que ele fica chorando. Outra cena triste pra caramba, que a gente vê o desespero dele, que ele não sabe mais o que fazer, que ele queria ser um pai melhor, mais presente, que ele queria poder prover para a Sophie tudo que ela quer, mas ele não consegue. E teve a infância negligenciada pelos pais, então não é como se ele tivesse bons exemplos para seguir. E quando a Sophie vai voltar pro quarto, a porta tá trancada, ela bate na porta, o pai não atende, e ela dorme, ela começa a cochilar num sofá lá da recepção, até que um cara fica com pena, vai lá e abre a porta para ela e deixa ela entrar. E ela vê e o pai tá lá dormindo na cama que era pra ser dela, que tem isso, que tem duas camas, tem uma cama que era pra ser de casal e uma de criança. Aí o pai, pra ser legal, deixou ela ficar com a cama de casal e ele dormia na cama pequenininha de criança. Só que ela chega lá, ele tá na cama de casal e aí ela dorme na cama de criança. No dia seguinte, eles estão numa praia, uma parada assim, e é aniversário do pai. E ele pede desculpa pra ela, fala, pô, desculpa de eu não ter cantado com você, desculpa de eu ter te trancado pra fora do quarto, de eu ter dormido na tua cama, eu tô tentando melhorar, eu te amo e tal. E ela já tá de boa com isso, mas dá pra ver que ele não tá tão de boa com isso, ele tá bem, bem magoado. E a Sophie, ela até faz uma surpresa maneira pro pai dela, que eles estão na praia, ele sai pra fazer algum negócio. Enquanto a Sophie tá sozinha na praia, ela vai falando com todo mundo que tá na praia, falando, a gente começa a cantar parabéns pro meu pai e tal, e fala com um monte de gente, aí quando o pai volta, vai estar lá todo mundo cantando feliz aniversário pra ele. Eu achei isso muito maneiro da parte dela. E tudo que é bom dura pouco, e esse é o último dia deles no hotel,
Pra não perder a noite, o Keylon até chama ela, tá tocando Under Pressure no bar, e ele fala, vamos dançar e tal, aproveitar a nossa última noite, e ela nem tá tanto afim, ela fala, não, não quero dançar não, só que ela acaba indo dançar juntos, e é de longe a cena mais bonita do filme, eu adorei, assim, dá vontade de chorar também, que é eles dançando Under Pressure, e as luzes piscando, e eles se abraçando, dançando felizes. Deixa entender até que essa é a última lembrança que ela tem com o pai, realmente muito feliz e tal. Muito triste, muito triste. É uma cena tão linda, cara. E a letra também encaixou muito bem, que a gente precisa amar os outros, porque o amor faz a gente se importar com os outros. É muito bonitinho. Ele até fala, tem até na letra isso daí, que ela fala, this is our last dance, essa é a nossa última dança, eles estão lá dançando como se fosse a última vez, porque acaba sendo a última vez, infelizmente. E aí corta a cena pro dia seguinte, que eles têm que ir embora. E aí o Keylon vai deixar ela no aeroporto para voltar para casa. E ele tá lá com a filmadora, filmando ela indo e tal. E aí ela vai embora. E a última cena do filme é ele desligando a câmera, virando as costas e indo sair da sala, sair do negócio lá do aeroporto. E fecha a porta e acaba o filme. E deixa entender de que depois disso daí ele cometeu o oposto de viver. Tem essa teoria de que ele que quis cometer o oposto de viver, só que também não está 100% comprovada, porque eu vi a diretora falando que é praticamente um filme autobiográfico, que ela tinha um pai, que eles eram separados, só que ele tentava ser muito presente, que eles se amavam e tal, e que ele morreu quando ela tinha 16 anos. Então esse filme também foi muito inspirado na infância dela, que ela falou, que ela estava vendo um monte de filmagem caseira dela com o pai, ela teve essa ideia para fazer o filme, que várias até de diálogos que eles têm no filme, ela tirou das imagens, das filmagens e tal, achei isso maneiro. E ela não fala se o pai dela se matou, ela só diz que ele morreu. Eu até pesquisei se ela tinha falado alguma coisa, mas ela só diz, ele morreu com 16 anos. E ela até falou que ela ficou meio brava por ela ter se tornado cineasta, porque o pai dela queria que ela se tornasse cineasta, só que ela achou que ia fazer o oposto e acabou fazendo o que o pai queria. Meu pai, no meu caso, meu pai queria que eu fizesse direito e eu fui fazer cinema e eu tô muito feliz, é isso. Não façam o que seus pais querem, façam o que vocês queiram. Tem até uma parte que eu esqueci, tem uma cena que ela conta pro pai que ela beijou esse menino pela primeira vez. Aí o pai fala, não, é isso mesmo, tal, você tá na idade, eu quero que você experimente tudo que você quiser, mas que você sempre fique me contando tudo. Drogas, festas, um monte de coisa. Ela fica, ai, pai, para! Ai, pai, para! E aí ele fala, não, mas tô falando sério, me conta tudo, eu quero que a gente possa poder contar um pro outro as coisas e tal. E eu achei isso bem maneiro da parte dele. Não é todo pai que gosta de ter um diálogo e tal, sobre qualquer coisa com a filha, com o filho. E é até triste depois a gente pensar que ele não estava lá depois dos 16 anos dela, da atriz, da diretora na vida real, para poder contar isso tudo aí, porque ela viveu para ele. E no filme a Sophie também cresce, que tem isso, que às vezes intercala algumas cenas dela já adulta, vendo as filmagens dela cuidando do filho dela, que ela teve um filho também. E ela fica... O filme é essa reflexão dela assistindo as memórias e relembrando o que aconteceu com o pai, para ela meio que tentar entender, por meio dos vídeos dela, como que o pai estava, por que ele era às vezes meio distante, por que ele era meio melancólico, porque ele talvez tenha ido de arrasta para baixo voluntariamente e tal. E é um filme muito bonito. Eu achei que ia ser um filme muito diferente, que eu vi a sinopse que tava lá, a menina reflete sobre as férias de 20 anos atrás que teve com o pai, intercala com memórias falsas e imaginárias, e eu não entendi, não sei quais memórias eram falsas ou não, eu só vi o filme todo como verdadeiro, e é isso. Eu achei que, tipo, sei lá, a partir de um momento ela ia acordar de um sonho e, tipo, ela imaginou o pai. Ia ser uma parada, tipo,
Tipo o Clube da Luta, de que ela achou que tava com o pai lá o tempo todo, só que não, o pai dela era só outra parte da personalidade dela e que na verdade o pai dela era ausente. Antes de ver o filme, eu tava imaginando tudo isso. Então aproveitem para ver esse filme, ele tá na Netflix, é da A24, é bem bonito, fotografia muito maneira, os personagens são muito bem escritos, parece mesmo que a gente tá vendo até um documentário, parece que a gente está lá escondido atrás de um arbusto, a gente só vê eles interagindo o filme inteiro. Eu não recomendaria você assistir esse filme se você perdeu seu pai ou sua mãe recentemente, pode dar uns gatilhos, é meio triste, mas é um filme muito bom, então quando vocês estiverem melhor, ou sei lá, podem assistir e tal, achei bem maneiro. Esse filme ganhou alguns BAFTAs, ganhou um monte de prêmio, ela ganhou o prêmio de melhor direção, acho que no BAFTA também, foi o primeiro longa-metragem dela, e eu queria ver mais filmes dela, não sei se ela fez mais algum depois, eu fui na Wikipédia, não tinha a filmografia dela, infelizmente. Tem um pessoal que não entende muito o final, porque eu acho que a primeira coisa que eu pesquisei no Google foi final explicado e tal, e fica nessa dúvida, a gente acaba não sabendo muito se ele se matou ou não, mas para mim fica claro que isso aconteceu, ou que pelo menos ele morreu enquanto a Sofia era nova, depois dessa viagem, possivelmente, por isso que ela lembra com tanto carinho dessa viagem deles. E eu acho que a diretora acertou muito nessa, de ficar meio distante, não chegar no diálogo expositivo falando, ai filha, desculpa, eu tenho depressão, eu não tô muito bem e tal. E, na minha opinião, ficou melhor sem esse diálogo expositivo, que aí fica na dúvida do espectador, a gente tem que imaginar como é que era, o que aconteceu, e faz a gente prestar muito mais atenção nos personagens, que aí, como a gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente fica tentando captar as informações, olhar o olhar dele, ver por que ele tá triste, tentar entender. Eu achei muito maneiro. Eu não costumo gostar tanto de filmes de drama, porque pra mim eu uso a sétima arte, o cinema, pra me divertir, esquecer da realidade. Então quando tem um filme que fala sobre realidade, que tem coisas tristes acontecendo e tal, eu fico, pô, se eu quisesse ver a vida, eu olhava pela janela, não iria no cinema ver, não abriria minha Netflix pra ver, mas nesse caso eu gostei bastante desse filme. Se vocês têm outros filmes da A24 para eu ver, comentem, por favor. Eu adoro essa produtora. Já assisti alguns dela. E se inscrevam no canal, por favor. Acabamos de bater 130 inscritos. Aê! Faltam apenas 70 para 200, que no momento é a nossa meta. Então compartilhem para o máximo de pessoas possível. Sigam também meu Instagram, a descrição está cheia das redes sociais, no Letterboxd e no TikTok também. E eu tô pensando em postar uns shorts aqui no YouTube, tentar cortar umas partes do meu vídeo e postar, e talvez recomendando filmes também, séries e falando curiosidades e tal. Comentem se vocês gostaram dessa ideia. E se vocês assistiriam, porque também um dos requisitos para ser monetizado no YouTube também tá lá. Tem que ter mais de 10 milhões, uma parada assim de visualização em shorts do YouTube. Então eu tô tentando transformar isso num canal lucrativo um pouco, talvez, não é bem a minha intenção. Minha intenção é mais poder falar da sétima arte, falar sobre filmes que não tem tanta gente falando sobre, eu gostaria de ver mais vídeos sobre eles. Então comentem outros filmes que vocês acham que não são tanto falados no YouTube, que gostariam de ser. Comentem próximos episódios de Black Mirror que vocês gostariam que eu fizesse review, porque também tem isso, eu também faço review de episódios de Black Mirror. E é isso, tchau. Não sei se o vídeo vai ficar muito longo ou não, tá lá dizendo 40 minutos, só que vários desses minutos eu fiquei mais em silêncio, tentando saber o que falar, porque eu tava levemente nervosa, porque já faz 2 semanas que eu não gravo vídeo, então acho que eu perdi um pouco do jeito. Mas é isso, deem like, compartilhem e tchau. Curtam se vocês gostaram desse novo enquadramento e tal, comentem, é isso.